Competitividade gera o conflito. Mas gera o conflito se, vamos lembrar lá o que gera o conflito. Os objetivos em comum. Bem-vindo de volta, você aí do TD, do RH, do DHO, novamente com ele. A gente não trocou nem de roupa aqui, viu? Que a gente gravou tudo seguido. Michel Mussolini, nosso engenheiro, teólogo, professor de Kung Fu, para falar agora de um tema: conflitos nas empresas. Né? Você que é líder aí, está lidando com muitas pessoas que não se gostam muito, conflitos geracionais. Por que eles surgem? Né? Pode ter namorinho entre o pessoal? Michel vai responder tudo hoje, hein? Tudo. Você vai sair daqui e falar, ó, resolvi meus problemas. Não é verdade? Por que os conflitos surgem? Fala pra gente. Por que os conflitos surgem assim a seco? Assim agora. Assim a No seco. trabalho, né? Claro. Cara, não só no trabalho, né? Por que os conflitos surgem? Diferenças de interesses. Divergência de interesse. E agora numa área aí corporativa que as pessoas precisam caminhar pelo mesmo objetivo, né? Então, mas aí que tá. Qual é o objetivo? O objetivo é o seu desenvolvimento profissional, você querer crescer na carreira, ou o objetivo é você fazer aquela entrega que é responsabilidade da sua área? Olha a importância aí do feedback contínuo, né? Exatamente. O líder tem feito esse acompanhamento, E pelo menos mensalmente, para ver se as pessoas estão convergindo pelos mesmos objetivos. é isso aí. E não só isso, né? O líder, ele precisa mostrar nas suas atitudes que o importante é a entrega coletiva do departamento e não a conquista individual. Porque as pessoas, naturalmente, elas vão querer, e ainda mais no mundo que se fomenta o individualismo, né? Porque afinal é importante você ter o prazer, né? Dane-se o resto. Então a mentalidade está incutida assim. O meu progresso pessoal é o que é mais importante, não a entrega coletiva da comunidade, daquela área, daquele departamento. Então, os conflitos existem aí, tá? Porque se todo mundo tivesse como objetivo último, né, a entrega do departamento, né, o sucesso da comunidade, e cada um trabalhando com o seu dom, a sua vocação, a sua responsabilidade para colaborar com aquela entrega, a gente não teria conflito, né? Você que está aí em cargos de liderança há anos, né? Quais foram os principais conflitos? Você acha que os conflitos surgiram da onde ao longo dessa carreira? Comunicação, conflitos geracionais, Não, falta de objetivo? conflito é o objetivo divergente, é o individualismo. Não é a falta de uma competência socioemocional, né, ou relacional, que é uma soft skill, que colaborou com o conflito. Não é. O conflito é gerado pelo interesse humano. Eu vou dar um exemplo. Tá? Quando eu estava na GM, tá? Trabalhei lá acho, 15 anos, né? Numa das fases da minha carreira, numa dos assignments que eles falavam, né? Eu trabalhava para fazer audits, né? Auditorias de desenvolvimentos que deram problemas. Tá? O setor automotivo ele tem, né, um acrônimo chamado APQP, né, que é o Advanced Product Quality Planning, planejamento avançado da qualidade do produto. E esse processo, né, esse método, ele tem fases. Então, desde você definir o escopo do que você quer, né, produzir até a entrega final.
Logicamente, o carro é a entrega final e ele é composto por milhares de componentes. Cada componente deve seguir o processo de desenvolvimento guiado pelo APQP, Sim. para que não tenha falha e gere um produto de qualidade. Na época de 2006 a 2008, eu liderei e implementei lá uma área chamada Estratégias da Qualidade, que era para implementar processos, né, e instruir, capacitar pessoas para que o produto, o carro ali, fosse entregue com o maior nível de qualidade possível e, logicamente, o menor custo possível. E existiam N frentes. O Design for Six Sigma, as ferramentas de qualidade, etc. E o APQP. E ali eu fazia o audit. Então eu lembro quando teve um caso de um componente que lá na fase final, já quase para entrar em produção final para o cliente, deu problema de qualidade. E aí, logicamente, teve um atraso no lançamento, consequentemente prejuízo, etc, etc, etc. E numa empresa, né, desse setor, toda empresa, né, que tem esses deadlines, essas datas que a coisa tem que começar a vender para ter o retorno financeiro, um atraso é um Prejuízo. um estresse total. Muito bem. Então veja, ó, eu fazia parte da engenharia de produtos, certo? Sim. Tanto quanto o gestor daquela área da engenharia de produtos que desenvolveu aquele componente que deu problema. Tanto quanto a diretora daquela área que fazia parte da engenharia de produtos da área que deu problema naquele componente. Todo mundo ali pelo Então, mesmo todos, objetivo, né? o objetivo deveria ser entregar um produto de qualidade, certo? Falhas ocorrem, somos seres humanos. Sim. E o objetivo do audit, por incrível que pareça, tá? Mas todo mundo sabia esse, não era fazer o famoso caça às bruxas, que o setor automotivo conhece muito, né? E os outros setores também, né? Quem foi o culpado para que a gente possa degolá-lo ou degolá-la? Não. O objetivo de fazer esse audit era fazer uma revisão de lições aprendidas e, de certa forma, catequizar os profissionais dos próximos desenvolvimentos para aprenderem com um erro e não reproduzirem aquele erro. Esse era o objetivo. Era implementar a cultura que a gente chamava do GDCube, né? Que era o Good Design, Good Discussion e Good Dissection, né? Uhum. Um bom produto, um bom design, um bom produto e uma boa dissecção, né, dos problemas. Muito bem. Que era um movimento global na ocasião da GM para voltar ao top do mundo em qualidade, porque a Toyota naquela época tinha passado a GM mundialmente nesse quesito. Então veja, qual era o objetivo comum que nós deveríamos ter de todas as áreas? Esse lançamento com qualidade. Não aconteceu. Bom, eu fiz o audit, identifiquei as falhas de processo, Uhum. gerei o meu relatório. Esses dois profissionais, né, líderes daquela área, eles me chamaram para uma reunião e acabaram comigo. Acabaram comigo, Caiu em você. né? Acabaram comigo ao ponto de eu ter me sentido tão invadido profissionalmente, né, que eu falei para o meu diretor na época que eu não queria mais fazer esse tipo de auditoria. Porque eu falei, ó, eu faço auditoria. O objetivo não foi acusar ninguém de incompetência. Porque essa foi a forma como eles reagiram. Muito pelo contrário, né?
Ali era para mostrar a falha processual, o foco era no processo, não era nas pessoas que executaram o processo, porque quando eu fazia o audit, eu bolei um scorecard, que era um painel, em que eu apontava a falha do processo nas etapas, não da pessoa que executou o processo. Até no relatório, eu evitava falar o nome de pessoa. Eu falava do part number, do número da peça. E aí o meu diretor na época, executivo, falou, não, esse é o seu trabalho, você está fazendo muito bem feito, continua. Então, aqui é uma situação de conflito. Sim. Por quê? Cara, são os interesses divergentes. O meu interesse era analisar aquela falha para retroalimentar de informações o processo para evitar que novas falhas acontecessem. Mas no seu caso, você quis sair desse conflito, né? Determinada hora você falou, não quero. Não quero mais. Mas você não acha que é um dever também, às vezes, assumir conflitos? Sim, mas lógico. Mas, de novo, né? Se fosse hoje, eu nadava de braçada. Nós estamos falando de 2006. Experiência. Experiência. Né? Preparo psicoemocional também. Mas as pessoas que têm essa dificuldade de conflitar, né? As pessoas que fogem a todo custo de conflito Então, mas acabam... calma lá. Vamos voltar para sua pergunta. O que gera o conflito? Então, Certo. o que gera o conflito que eu quis dizer com esse exemplo é o quê? É interesse divergente. Porque o interesse desses profissionais estavam em preservar as suas carreiras, em preservar o seu crescimento profissional. Individualismo. Né? Individualismo. Eles não estavam interessados em retroalimentar o processo, porque se eu sou diretor de um departamento técnico e recebo um relatório desse, cara, eu ia chamar todo o meu engenheiro, dos engenheiros, né, todos os meus engenheiros, todos os meus gerentes, ia pedir para a pessoa que fez a análise apresentar, apontar os processos críticos, mostrar onde foi a falha de processo, para que a gente não errasse mais. Porque o objetivo era a entrega daquela comunidade, do departamento de engenharia de produtos, que tinha mais de 1.000 pessoas, e fazer um trabalho bem feito. Então, o que gera conflito é isso. É o interesse individual versus o interesse coletivo. É isso que causa conflito. Aí, vamos lá. Gerou conflito. Gerou conflito, aí entra essa segunda parte que você falou, que é como lidar com o conflito. Tá? E aí que entra as soft skills, o saber ser. Os conflitos vão surgir naturalmente. Vão surgir, porque as pessoas também estão bem intencionadas, né? Essa questão do individualismo não necessariamente é... vou fazer... A pessoa faz porque ela acredita que é o certo. Cara, não acredito nisso, não. É. Não, porque assim, olha, em toda a minha carreira, eu acho que isso vem de berço. Tá? Tem um ponto fundante que para mim é berço. Então, assim, eu, graças a Deus, independente do meu nível de maturidade, né, provido das minhas idades, das minhas fases, independente da minha competência técnica, das minhas competências comportamentais, eu sempre tive o objetivo coletivo. Apesar de ter, lógico, a vontade de crescer, né, a vontade de ser reconhecido, o meu objetivo maior sempre era a entrega da coletividade. Então, mas aí, por exemplo, nessa entrega coletiva você vai fazer do seu jeito, certo? Você vai colocar um pouco da sua individualidade. Isso também não corre o risco de resvalar na individualidade do outro, que também tem esses princípios coletivistas e ao mesmo tempo vocês se chocam, mas vocês dois estão bem intencionados, entende? Mas aí eu vejo que assim, se os Aí um dois... já não vai com a cara do outro, já piora, sabe? Como que Não, a coisa então, vai mas se olha, alimentando? eu vou dar um outro exemplo para ilustrar que fica mais fácil. Quando eu comecei a estagiar,
né? O estagiário, ele era contratado naquela área da engenharia de produtos para consolidar as despesas dos projetos. Então, o que era isso? Tá? Chegava uma pilha de umas 1000 folhas impressas, que eram impressas a partir de um arquivo TXT, que saía do mainframe, tá? E essas folhas tinham que ser tabuladas no Excel, ok? Muito bem. Então, o estagiário, ele era contratado para isso. O trabalho ali demorava 3 semanas, meio período, 4 horas, focado, sem distração, porque não tinha WhatsApp, Instagram, nada. Não tinha nem internet. Não tinha nem computador, porque era um computador para cada 4 pessoas. E aí, nessas 4 horas, o estagiário tinha primazia porque ele tinha que ficar digitando. Beleza. 3 semanas, cara. Digitando uma pilha assim de despesas. Não tinha burnout Tá? naquela época. Não tinha burnout, não tinha tendinite, não tinha nada. Inventaram depois a tendinite, né? Aí, veja só. E no final, então, por exemplo, você pegava lá despesas de viagens, por exemplo. Os N projetos das várias áreas daquele departamento. No final, naquela folhinha lá, sulfite, tinha lá um total. Depois que você digitava tudo, você tinha que olhar o total aqui para ver se batia. E quando não batia? Bom, enfim. Então era um trabalho, né? Muito, mano, muito. Mas assim, o estagiário era para aquilo, foi contratado para aquilo. Sim. Muito bem. E na quarta semana, o que o estagiário fazia? Aí ele fazia as estimativas de projeção de despesas para os próximos meses. Mais 3 dias da quarta semana. Sim. Aí no quarto dia da quarta semana, ele preparava slides de PowerPoint, aquelas primeiras versões que eram impressas para retroprojetores. E no último dia do mês tinha a reunião do departamento, aonde eram apresentados esses dados. E normalmente o coordenador da área ou o próprio gerente apresentava. Então você vê, era um trabalho insano. Muito bem. Bom, aquela função da área executada por uma pessoa, aquela atribuição da área que era reportar para o departamento inteiro, mensalmente, as despesas dos projetos, etc., era o fim último, concorda? Era o fim último. Era o fim último que a área deveria trabalhar para entregar com qualidade. Era executado pelo estagiário. Antes de mim, tinham passado alguns estagiários, mas naquela área em que eu estava, os últimos 2 estagiários que haviam sido efetivados estavam. Né? Muito bem. Eu fiz por 2 meses esse trabalho na mão. Não era requerido para o estagiário a competência técnica de programação, Sim. de nada. A competência era assim, sabe ligar o computador E digitar. e digitar? Sabe. Essa era a competência. Só que eu tinha trabalhado anteriormente com programação. Então, quando eu peguei aquilo lá, fiz por 2 meses, falei, não faz sentido, né? Peguei o arquivo TXT, fiz uma macro em Basic, dentro do Excel, apertei o botão, em 5 minutos estava pronta a digitação. Impressionante. Beleza. Veja só, para ilustrar isso que você falou. O objetivo da área
era entregar aquelas despesas e apresentar aquelas despesas, certo? Certo. Os objetivos individuais, então eu como estagiário, eu tinha um objetivo, ser efetivado. Claro. Assim como os 2 últimos estagiários antes de mim, que passaram 12 meses fazendo esse trabalho braçal, foram efetivados. Eu poderia ter chegado ali, ido direto pro meu gerente e falar, ó, aqui ó, já fiz. Pessoal aí, ó, 2 anos, poxa, vocês ficaram 2 anos aí digitando. Ó, eu já fiz, ó, em 5 minutos. O que que eu faço nas próximas 4 semanas? Então, é o objetivo individual de aparecer, de ser reconhecido e tal, que eu poderia ter agido assim. Sim. Como que você acha que ia ser o conflito? Eu ia mostrar uma falta de competência técnica, que não era requerido, by the way, né, a propósito, não era mais uma falta de competência técnica, até iniciativa dos últimos 2 que faziam na mão. Eu ia gerar um conflito. Claro. Então, quando eu falo de que o objetivo coletivo, a harmonia da comunidade deve ser maior do que o seu interesse pessoal, apesar de você ter, que tem que nortear as relações de trabalho, é super importante, e isso vem de berço, porque eu não foi mais forte o interesse da harmonia do que o interesse do reconhecimento. Então, o que que eu fiz? Eu chamei um, que era o meu tutor, falei, olha, tive uma ideia. Já tinha feito, mas tive uma ideia. O que que você acha? Pô, legal, tal. Ah, vamos falar pro outro cara que fez antes de mim, que foi o meu tutor. Chamou outro cara, o cara, pô, nossa, que legal, mas dá pra fazer isso? Eu acho que dá. Tá, pô, então tenta, tá, pô, mas ó, cara, se você perder tempo aí fazendo isso, e depois como é que você vai? Eu falei, se eu não conseguir fazer, eu fico sábado e domingo, mas eu vou entregar. Não, beleza, cara, posso, tal. E fui envolvendo eles no processo, fazendo-os parte da solução. O trabalho, apesar de eu ter sido executado e tal, foi apresentado como uma melhoria da área, Claro. não do Michel. E para você tudo bem. Para mim, tudo bem. Por quê? Cara, gentileza gera gentileza. Isso é um exemplo de humildade tremendo também, né? Não é humildade, cara, é princípio, é berço, entendeu? Mas é um valor. É um valor. Por isso que eu falei, é valor. Então não tem essa de objetivos individuais que se resvalam, tal, porque o ponto não é você se dar bem ou não com a pessoa, porque às vezes acontece, você vai trabalhar com uma pessoa e não bate, a gente fala, não bate o santo, não tem problema. Você não precisa ser best friend das pessoas que trabalham com você. Sim. Agora, se os dois podem o espírito não bater, tiver esse valor, não, cara, vai ter harmonia. Dificilmente vai ter conflito. Porque quando surgir um ponto divergente, as pessoas vão trabalhar na convergência dos pontos em comum para ter uma solução para a coletividade. O que aconteceu? Isso foi em março. Eu comecei finalzinho de janeiro, fiz janeiro, fevereiro esse trabalho. Em março automatizei, tal, não sei o quê. O que aconteceu em junho? Os caras falaram, meu, o estagiário tá ocioso. Tem um monte de coisa para fazer. Tal. Por que não contrata ele? Promover, né? Aí, os caras que eu poderia ter furado os olhos para aparecer, falar, ó, eu aqui, ó, sou ferradão. Os caras que foram falar para o meu gerente.
E aí o meu gerente me fez o convite, você entendeu? Claro. Então, em 3 meses eu fui efetivado. Você falou muito bem essa questão dos pares, né? Você se dá com seus pares, você trazer eles, né, para soluções. E a importância da liderança no meio disso tudo. Né? Sim. Como que os líderes podem identificar esses conflitos que muitas vezes são silenciosos, né? E aí vai, como eu falei, vai do exemplo do líder. Então, o líder, que é uma pessoa. E aí sim, quando você entra num cargo de liderança, tá? E você aceita, a primeira coisa que você tem que ter ciência, você já não trabalha mais só por você, tá? Antes você já não trabalhava só por você, mas você não era responsável pelo desenvolvimento dos outros, só do seu. Uhum. Quando você é líder, você é responsável pelo desenvolvimento das pessoas que você lidera. E para você ser responsável pelo desenvolvimento das pessoas que você lidera, você precisa se desenvolver continuamente. Continuamente. Então, se você não tem como líder uma cultura de autoaprendizado, né, o lifelong learner, e não tem esse valor de berço, mesmo que você lá no fundo não tenha esse valor de berço, para liderar, você vai ter que mostrar outra cara. Porque se você mostrar a cara individualista, a sua equipe vai se matar. E sabe o que você Ninguém vai vai ficar fazer? lá, né? Ninguém vai ficar aí, você vai estar sempre querendo ficar com os mais fortes. Que sentido? Com os melhores. Ah, Com os que resistem mais. Entendeu? isso é bom? É É ruim? horrível. É horrível. Porque a gestão É uma panela de pressão é uma panela de ali. pressão. Ninguém aguenta. A rotatividade é alta, o turnover é alto. Entendeu? Pesquisas recentes nos mostram que atualmente, na nossa força de trabalho mundial, nós temos cerca de 36% de pessoas millennials e 6% de centennials, a geração Z. Em 2030, estima-se que esse número vai praticamente dobrar. De millennials, nós teremos cerca de 55%, e os centennials serão 30%. Isso vai representar quase 90% da nossa força de trabalho com pessoas jovens, com visão diferente de mundo, e que desde tenridade já recebe feedback contínuo. Através dos smartphones, elas recebem notificações a cada minuto de uma atualização, seja dos seus comentários, dos seus posts, dos seus programas favoritos, da sua música nova que foi lançada. E quando elas entram no mercado de trabalho, nesse nosso mundo paralelo, elas acabam recebendo feedback de seus gestores apenas uma vez por ano. Algumas vezes, 2 vezes por ano. E muitas vezes sem o detalhamento correto. Porque como nós vamos lembrar de tudo o que aconteceu durante o ano? Pois é. Então, desta maneira, nós estamos lançando a nova versão do Performance 6, com a funcionalidade do gerenciamento contínuo de desempenho, que é uma somatória do feedback contínuo que já existia na nossa plataforma, com as avaliações de competência e resultado, que poderão agora ser feitas durante os one-on-ones. Além de tudo isso, será possível também mudar as metas e indicadores se isso for necessário. Porque no mundo atualizado, digital, dinâmico que nós vivemos, muitas vezes será necessário que a gente mude a nossa rota. Fora tudo isso, se houver uma necessidade de criar um plano de desenvolvimento individual, a nossa plataforma conta com um módulo de aprendizado completo, que abraça e abarca
todas as funcionalidades do modelo 70-20-10. Seja o aprendizado formal através de um LMS, que tem gamificação, seja com o modelo de aprendizado social ou com a base de conhecimento que compõe todas as funcionalidades necessárias para o suporte ao desempenho, o aprendizado on the job, durante o momento em que o colaborador esteja trabalhando e necessitando desse aprendizado. É por tudo isso que a gente sempre diz que na Micropower o futuro do TID começa aqui. Agende conosco uma apresentação e já mude o seu status quo, o status quo da sua organização já. Não espere 2030. Vamos agir de forma proativa e preventiva para que a gente possa desenvolver os nossos talentos. Abraços digitais. Então, veja, a vida é simples. Eu parto de princípios simples. Sim. É valor, né? O que é mais importante para você? É você conquistar um objetivo no matter what, Maquiavel, o fim justifica os Sim. meios, ou você pensar na coletividade e trabalhar em harmonia? O que é mais valoroso para você? Essa é a primeira pergunta, né? Então, porque se todo mundo trabalhasse com esse espírito de coletividade, veja a história das primeiras comunidades cristãs pós-crucificação de Jesus Cristo. Eram judeus dissidentes do judaísmo. Uhum. Eram judeus que acreditaram, aderiram que Jesus Cristo era o Messias que as antigas escrituras de Israel diziam que ia vir, A igreja primitiva. tá? E essas primeiras comunidades cristãs, cara, olha só o senso de coletividade. Muitos, não sei dizer quanto, talvez não tenha nem registro, cristãos, e como eles eram perseguidos pelo Império Romano Sim. e pelos próprios judeus, eles não, na hora H ali, não negavam Jesus Cristo e eram queimados vivos. Eles não entregavam onde estava a comunidade, porque a comunidade se reunia e vivia nas catacumbas, Nas catacumbas. né? No meio das montanhas, Sim. escondido. Eles não entregavam onde estavam as pessoas. Então veja o princípio, cara, o valor dessas pessoas. Elas morriam, mas não entregavam o próximo. Elas morriam, mas não negavam a sua fé. Elas não eram promovidas, mas, Aqui, não, né? mas não pisavam na cabeça do parceiro. É. Então, entende? Ah, mas não tinha conflito na comunidade? Lógico que tinha. Opa. A Só que igreja é uma história, né, de discussões, de concílios, né, de conflitos, mas o que né? eles faziam nas primeiras comunidades, tá? Que é o período mais próximo De da Cristo. mensagem de Jesus Cristo, os 4 primeiros séculos. Porque depois que a igreja se institucionalizou, ela perdeu muito no seu processo histórico Aí vira uma questão essa- política, institucional. essa aderência à mensagem, né? Mas eles sentavam e conversavam. Você discute seu ponto, eu discuto o meu. Vamos concordar em tudo? Não. Mas vamos buscar os pontos de convergência. Vamos buscar a unidade, né, que é o Né? sentido O que a também. gente tem de convergência? Isso e isso? Ok, vamos implementar isso junto. Entende? Sim. Então, eu acho esse princípio se perdeu, né? Já há muitos séculos, muitos séculos, né? E a bandeira da liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa do século XVIII, ela, na verdade, apesar de ser muito bela o conceito, porque
lutava contra um absolutismo, né? Um regime absolutista de poder e de imposição, ela acabou incentivando esse excesso de individualismo, né? E esse senso de coletividade, de harmonia, foi perdida. Então, parto sempre do princípio dos valores, o que te norteia. Então, naquela ocasião lá, quando eu falei da auditoria, se aqueles líderes não tivessem e não estarem mais preocupados com a sua reputação, não estarem mais preocupados que isso aconteceu no meu jardim aqui, Uhum. eu vou ser prejudicado profissionalmente e tal, né? Porque eles queriam que eu refizesse o relatório falando que eu tinha colocado inverdades no relatório, Olha, sendo que eu tinha todos os fatos. E eu falei, não vou mudar. isso é terrível também. Falei, não vou mudar. Porque, isso pode prejudicar a sua carreira. Que prejudique. Então, Ó, veja o princípio aqui. Então, tem é verdade, certeza? né? Isso pode prejudicar a sua carreira. E você não vai mudar, não? Não. É Porque o verdade. meu objeto final, o meu objetivo final é preservar a qualidade do produto, Perfeito. né? Então, mensagem para todos. Procurem trabalhar, e é isso que eu falo sobre ajudar as pessoas a se desenvolverem, a encontrar a sua verdade final, né? A sua jornada verdadeira. Quem não sabe o que é jornada verdadeira, escute o episódio anterior que a gente falou sobre isso. E aí sim direcione as suas ações. E até quando os conflitos são saudáveis? Conflito, Aquele ele é... questionamento, aquela provocação. Não, eu discordo, veja bem, talvez Não, não seja assim. eu acho que o conflito ele só acaba não sendo saudável quando ele parte para coações morais, psicológicas ou até ataques, O né? princípio da não agressão, né? Então, quando ele sai desse limiar, ele já não é saudável, né? E aí vem a questão do preparo, né, das habilidades e competências relacionais, né, soft skills, para você não chegar nesse ponto, né? Mas todo, toda, todo conflito, se a gente analisar a história da humanidade, foram nos conflitos que fizeram as pessoas saírem da zona de conforto e Também, evoluírem. A tecnologia evoluir, né, o claro. pensamento crítico evoluir, a ciência evoluir, etc, etc. Então foram nos conflitos, né? Então, na verdade, a diversidade de pontos de vista, né? Partindo da premissa agora o lado teológico, né, que todos somos fontes da mesma, né, do mesmo Deus, todos somos fontes da mesma origem, né? Todos somos iguais perante Deus. Então, os nossos pontos de vista são complementares, Sim. né? São complementares e, se bem trabalhados, né, vão gerar excelentes soluções, né? A diversidade já foi provada que a diversidade de equipes promovem as maiores criatividades. É mesmo, é Né? assim? Então a equipe tem que ser heterogênea, né? Heterogênea, porque pessoas que pensam iguais não vão criar Não nada cresce. novo, Tem discussão, né? né? E acabam ficando estagnadas, né? Porque elas vão fazer sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, né? E quando chegar algo diferente, vai repudiar, que é o que hoje acontece nas redes sociais, né? Sim. Chega algo diferente, a gente repudia, né? Fala, isso aí não É, isso existe, isso não. aí... Então, então eu acho que o conflito é importante, né? No sentido de evolução, né? Mas tem que ter um limite, né? O Uhum. divisor é essa
agressão física, verbal claro. ou emocional que possa ocorrer. E esses conflitos, né, falando agora de uma tensão entre a competitividade e a falta de competitividade, que conflito gera competitividade, né? Gera um querer ser melhor do que o outro, que é natural e até saudável até certo ponto. Mas isso também não cria um ambiente de burnout, um ambiente Então, não é o ruim, né? conflito que gera competitividade, né? A competitividade gera o conflito. Mas gera o conflito se, vamos lembrar lá o que gera o conflito, os objetivos em comum, entendeu? Então, veja, você faz um trabalho igual a mim, ou seja, estamos na mesma função, ok? O que vai mostrar para a organização que você é melhor que eu ou eu sou melhor que você? Os resultados. Os resultados. Para eu alcançar os meus resultados, depende do quê? Do meu esforço, não do seu. Então, para que eu preciso de conflito contigo para provar que eu sou melhor que você? Para que eu preciso gerar uma situação para mostrar uma ineficiência sua, para mostrar que eu sou melhor que você? A gente falou aqui do exemplo de quando eu era estagiário. Mas aí não foi nessa aí, né, da sua área que você entende que o Caim, ó, matou o Abel Não, e matou Abel por inveja por também? falta de reconhecimento, né? E inveja, né? Ele queria ser reconhecido, né? Ele levou lá suas ofertas para Deus, né? E só que Deus sabia que a produção que ele fazia não era uma produção com o intuito de atingir o objetivo daquela comunidade, daquela família. Era uma produção para mostrar que ele era melhor que os outros. Por isso que Deus não deu tanta trela para o Caim, Sim. né? E sim para o Abel, que produziu menos, né? Mas que era mais puro, né? E aí gerou essa inveja. Então, a gente não tem que fazer para mostrar que a gente é melhor que o outro. A gente tem que fazer porque a gente é capaz, porque a gente pode colaborar, Sim. né? Ou seja, aproveitar a jornada. A consequência vai vir dos seus resultados, entendeu? Então, mas é tudo mentalidade, né? Veja, as redes sociais hoje já nos dividem em feudos, Uhum. né? Já nos agrupam com os homogêneos, né? Ou seja, todo mundo que pensa igual ficam nas bolhas. Então o outro é inimigo. O que a gente faz com o inimigo? Mata, Persegue. né? Persegue, mata, né? E hoje o matar tem até a questão física mesmo, mas Claro. é o matar com cancelamento, Sim. matar com o ataque, né? Claro. Com perfis fake, etc e tal. Muito bem. Matar a reputação, criar uma inverdade e pulverizar, turbinar aquela inverdade, né? Então a gente mata de diferentes formas, né? Claro. Muito bem. Então hoje esse é o modelo mental. Aí você pega, a pessoa vai para a empresa, então nós dois que estamos na mesma função, você é meu inimigo, Qualquer conflitozinho. entendeu? Qualquer oportunidade de eu te expor negativamente, eu vou fazer. Pra Então você gente, perdeu esse valor de base que eu falei. pra gente encerrar, você falou muito bem aí das questões dos objetivos serem bem traçados, né? Serem bem desenhados. Que conselho você dá aí uma breve consultoria para os líderes ou para as organizações que não traçam os objetivos das suas áreas, os PDIs, né, dos seus colaboradores, o que acontece e como que ele vai lidar com os conflitos, sendo que ele não tem foco, né, não tem nada traçado de fato. Se os objetivos organizacionais
eles não são desdobrados logicamente pelas áreas, ou seja, o que cada área pode contribuir para que esse objetivo organizacional aconteça. Consequentemente, as áreas não têm objetivos claros, vão desdobrar objetivos não claros para os seus colaboradores. É o caos. Isso vai gerar o caos. Aí gera conflito, não sabe por quê. Né? Aí gera o caos, porque ninguém sabe qual é o objetivo final. E o pior, muitas vezes os processos organizacionais não têm as responsabilidades claras. E aí o que acontece? Você acha que sou eu acho que é você, e aí a gente fica naquele debate inócuo, Não aguenta, pede pra sair. um tentando provar que o problema é do outro. Turnover alto, que ninguém aguenta essa situação. Então, a gente tem que ter não só objetivos claros, ou seja, aonde a gente quer chegar, mas a gente tem que ter processos claros, que é o caminho que a gente vai seguir para chegar naquele objetivo. Né? Quando você não tem esse caminho claro, essa responsabilidade clara, o conflito é iminente. É por isso que você tem que acessar o site do Evangelista da Alta Performance. Aqui, ó. Se você aqui, ó, escrito aqui, tá ó. cheio de conflitos aí na sua empresa, ó quem vai resolver. É o Michel, pô. Quem vai resolver somos todos nós. Não é verdade? É isso aí. Muito obrigado. Mais um bate-papo aqui com o Michel. O último do ano, né? Que depois é o episódio especial. Isso aí. E depois ano que vem. Então, eu fico por aqui, viu? Depois, ó, o homem vai tocar. Muito obrigado pela sua audiência. Deixe seu curtir, compartilhe, comente. Nos vemos ano que vem. Muito obrigado. Michel? Gente, muito obrigado aí por estarem conosco, por ouvirem o Descomplica TID, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixa aí o seu review. Então, esse é o último episódio comigo sendo entrevistado. No próximo temos o episódio de final de ano, muito especial. Pessoas aqui fantásticas, vamos ter uma discussão alto nível. E aí a gente volta, se Deus quiser, 2025 para o terceiro ano do Descomplica TID aí, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Abraços digitais.